Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Essa é a nossa oitava aula e temos como tema fatos patrimoniais. Antes de nós começarmos, eu vou pedir que você compartilhe este vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ver, possam aprender mais sobre os fatos patrimoniais, sobre a contabilidade. E se você tiver dificuldades em algumas matérias de contabilidade financeira, fique comigo até o final do vídeo que eu tenho algo que poderá ajudá-lo. O nosso tema é fatos patrimoniais. Noção: o patrimônio de uma unidade econômica está sujeito a uma contínua transformação, motivada por dois tipos de acontecimentos, sendo acontecimentos normais ou voluntários, que resultam das operações efetuadas voluntariamente pela unidade econômica, compras, pagamentos, vendas, saques, aceites, recebimentos e etc. Acontecimentos extraordinários ou involuntários, que são independentes da vontade da empresa, incêndios, roubos, quebras, etc. Estes dois tipos de acontecimentos constituem fatos patrimoniais. Assim, fatos patrimoniais é tudo aquilo que implica variações no patrimônio. Classificação: os fatos patrimoniais classificam-se em fatos patrimoniais permutativos ou qualitativos, quando provocam uma variação na composição do patrimônio, mas não no seu valor. Estes são os mais frequentes e temos como exemplos os seguintes fatos: compra de mercadorias, pagamento de uma dívida, aquisição de um edifício, saque sobre um cliente, etc. Fatos patrimoniais modificativos ou quantitativos, quando, para além da variação na composição, ocorre também uma variação no valor do patrimônio. Implicam, portanto, uma variação na situação líquida, valor do patrimônio. Estes fatos estão relacionados com todas as operações que originam um lucro ou prejuízo para a unidade econômica, tais como venda de mercadorias com um lucro, venda de um valor móvel ou outro por um preço inferior ou superior ao representado no patrimônio, etc. Assim, podemos concluir que, quando variam apenas valores ativos e ou passivos, o fato patrimonial é necessariamente permutativo, na medida em que não varia a situação líquida. Quando variam simultaneamente valores ativos e ou passivos e valores da situação líquida, o fato é necessariamente modificativo. Análise dos fatos patrimoniais. Fases de análise. Primeira fase: determinação das alterações na composição do patrimônio, isto é, identificar os elementos patrimoniais que variam na operação, se pertencem ao ativo ou ao passivo, ou à situação líquida, e o sentido dessas variações, assim como o valor da operação. Implicação, segunda fase. Implicação destas alterações. Verificar se a alteração na composição do patrimônio implica ou não alteração do valor do patrimônio. Situação líquida igual a ativo menos passivo. Terceira fase. Classificação do fato patrimonial. Fato patrimonial permutativo ou qualitativo, o fato patrimonial modificativo ou quantitativo. E aproveitar e salientar que no fato patrimonial
modificativo ou quantitativo, nós temos positivo, o fato patrimonial modificativo ou quantitativo positivo, e temos o fato quantitativo negativo. Positivo quando aumenta o valor do patrimônio, negativo quando diminui o valor do patrimônio. Exemplo: o patrimônio de ABC Limitada é constituído pelos seguintes elementos. Temos aqui ativo, numerário 500, bancos 1400, mercadorias 800, móveis diversos 1800, total do ativo 4500, passivo, dívidas a pagar 600, empréstimos 400, total 1000 unidades monetárias do passivo. Então o valor do patrimônio será, a situação líquida será igual ao total do passivo, que são 4.500, menos o total do, total do ativo, que são 4.500, menos o total do passivo, que são 1000, será igual a 3.500. Esse é o valor da situação líquida, esse é o valor do patrimônio ou do capital próprio, assim digamos. Então, considere as seguintes operações. Primeira operação diz-nos o seguinte: depósito no banco de 200 meticais. E a segunda operação, venda de mercadorias a pronto pagamento por 300 que lhe haviam custado 250. Então, a primeira operação implicou, primeiro, na saída de numerário no valor de 200 meticais em caixa. Então, significa que saíram 200, houve uma redução do valor que nós tínhamos no caixa, que o caixa é um ativo, então menos 200, houve uma redução de 200 no caixa. E ao mesmo tempo, a seguir, houve uma entrada do mesmo valor nos depósitos em bancos. Então, saíram 200 meticais do caixa e passaram para bancos, passaram para a conta bancária. Então, houve um aumento no ativo, no valor de 200 meticais, mas referente à conta bancos. Então, vamos ver como é que ficou no balanço, nesse caso. Então, o patrimônio após a primeira operação ficou constituído. Temos aqui um numerário de 300 e bancos temos aqui 1.600. Recordar que no primeiro balanço, no balanço inicial, nós tínhamos aqui em numerário 500, no banco temos 1.400, agora estamos com 300 no banco e estamos com 300 em numerário e banco estamos com 1.600. Então houve uma redução de numerário em 200 e um aumento da conta bancos no valor de 200. Então esse é um fato patrimonial permutativo ou qualitativo. Então, o valor do patrimônio será, a situação líquida será igual a 4.500, que é o total do ativo, menos 1.000, que é o total do passivo, continua 3.500, não houve nenhuma alteração. Então, verificou-se uma alteração na composição do patrimônio. Os elementos patrimoniais apresentam uma extensão diferente, mas o seu valor mantém-se, 3.500. Então, temos um fato patrimonial qualitativo. Então, o fato patrimonial qualitativo, ele não altera o valor do patrimônio, apenas o que muda é a composição do patrimônio, ou seja, se, como neste caso, houve um depósito, então saiu o dinheiro do caixa, passou para o banco, diminuiu no caixa, aumentou no banco. Se fosse uma compra de mercadoria, já diminuir no caixa ou no banco e aumentar nas mercadorias, e assim sucessivamente. Então, a seguir, vamos para a segunda operação. A segunda operação origina, primeiro, a entrada de numerário no montante de 300, que é ativo, mais 300, pelo valor da venda. E a seguir, há uma diminuição de mercadorias no valor de 250. Então, uma redução no ativo de 250, preço a que estavam avaliadas essas mercadorias em armazém. Então, na segunda operação, nós podemos verificar que houve uma venda de mercadorias. Então, houve uma entrada de dinheiro na nossa conta caixa, porque foi uma venda pronto pagamento, então foi cash, foi na hora. Então, houve uma entrada de 300 unidades monetárias, então 300 meticais, e houve uma redução de mercadorias no valor de 250, porque essas mercadorias estavam avaliadas em 250. Então, nós tínhamos as mercadorias avaliadas em 250 e a seguir nós vendemos por 300. Então, saíram mercadorias que valiam 250, entrou um valor no caixa que é referente a
essa venda dessas mercadorias, que é um valor de 300. Então, vejamos como está o balanço. E nós ficamos com, no numerário, passamos a ter 600, porque no balanço anterior, como você pode ver, nós tínhamos 300 após a primeira operação, após o depósito, nós ficamos com 300. E agora, como realizamos essa venda, houve um aumento no numerário, passamos a ter 600. E a seguir, veja a conta de mercadorias. A nossa conta de mercadorias estava com mercadorias no valor de 800. Agora, após a nossa venda de mercadorias no valor de 250, houve uma redução de 250, passamos a ter 550 meticais no armazém e um aumento na nossa conta caixa de 300, ou seja, no nosso numerário temos aqui 600. Então agora o total do nosso ativo passou a ser de 4.550, deixou de ser de 4.500 como era antes. Então as dívidas, o passivo mantém-se constante. Então passamos a seguir o patrimônio após esta operação, apresenta da forma como nós vimos aqui está, no nosso quadro. Então o valor do patrimônio será, a situação líquida será igual aos 4.550 menos 1.000, que será igual a 3.550. Então, após esta última operação, verifica-se uma alteração na composição do patrimônio, bem como também no seu valor. O valor do patrimônio é agora de 3.550, ou seja, sofreu um acréscimo de 50 meticais, que corresponde ao ganho obtido na venda das mercadorias. E temos, neste caso, um fato patrimonial quantitativo. Uma vez que nós temos fato patrimonial quantitativo, positivo ou negativo, neste caso, este fato é um fato patrimonial quantitativo positivo, pois aumenta o valor do patrimônio. Só se houvesse uma perda, um prejuízo, um decréscimo de 50 unidades monetárias, é que nós teríamos um fato patrimonial quantitativo negativo, mas este é positivo, esse fato é um fato patrimonial quantitativo positivo. Então chegamos ao fim desta nossa aula neste tema, que fala sobre fatos patrimoniais. Agradeço pela sua paciência até agora e se tiver alguma dúvida, não tiver entendido alguma parte dessa nossa explicação, você poderá entrar em contato comigo. Vou deixar o meu contato na descrição e vou aproveitar e deixar também meu link do WhatsApp, você poderá mandar uma mensagem lá, poderá me encontrar lá. E se você é estudante de contabilidade e está enfrentando dificuldades em entender algumas matérias, como os lançamentos, preencher fazer os inventários, balanços, fazer os balancetes, fazer os esquemáticos e outras, diversas matérias da contabilidade financeira, trabalho de fim de exercício, amortizações, fichas de armazém e por aí fora, acréscimos de diferimentos, apuramento do IVA, matérias como essas. Você poderá adquirir este livro, Segredos da Contabilidade Fácil, que ele aborda todas essas matérias. E também tem lá algumas dicas de como você pode estudar a contabilidade, como você pode se tornar melhor na contabilidade, como você poderá aprender melhor na contabilidade para se tornar um estudante melhor, um estudante que tem mais domínio da contabilidade, que tem mais entendimento da cadeira, nesse caso. Então você pode adquirir este manual. E ele também tem vários exercícios resolvidos, que alguns deles até você poderá encontrar em algumas das suas avaliações, alguns dos seus testes que você poderá realizar ao longo do seu curso. Então, você poderá adquirir este livro, vou deixar o link na descrição do vídeo, então você poderá adquirir. E se você precisar de alguma outra coisa, você poderá entrar em contato comigo, pois irei deixar o meu contato aí na descrição. Então, fique bem, até a próxima.